Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje temos uma história muito inspiradora de alguém que estudou gestão, trabalhou em marketing, até que resolveu fazer uma viagem de longos meses pela Ásia, de onde não voltaria igual. A minha convidada de hoje dedica-se a explorar a sua criatividade através do macramê e da joalharia. Vamos falar então com a querida Rita Prates Caetano. Olá, Rita. Bem-vinda! Obrigada. Finalmente! Finalmente ao vivo. Muito bom ter-te aqui. Gosto muito destes episódios em que há pessoas como tu, com quem eu já estou a trocar mensagens há imenso tempo, então parece que já te conheço. Mas na verdade é hoje que nos estamos a conhecer. Sim. E sou muito fã das tuas coisas. Nós conhecemos-nos assim verdadeiramente pelas redes sociais, não é? E acho que traz aqui uma história muito bonita que vamos começar a contar. Pode ser? Sim. Então, Rita, a Ritinha, quando era pequenina, chamavam de Ritinha de certeza, porque a mim também me chamavam... É um nome que se presta a isso, não é? A Ritinha queria ser o quê quando fosse grande? Olha, assim, a memória mais antiga que eu tenho é de querer ser detetive. Ah, tão giro! Sim. Não sei muito bem de onde é que isso veio, ainda que tive um clube de detetives com umas amigas, com um cartãozinho e tudo, era o clube Cogumelo. Uau! Daqueles livros, talvez, Sim, muito possivelmente, os livros de aventura, mas também de uma parte da minha natureza que ainda continua a ser muito curiosa e muito investigadora sobre um bocadinho de tudo. Mas pronto, mas não segui nenhuma carreira. Não foste para detetive. Pelo menos ainda. Exato, ora bem, é isso mesmo. E como é que foi? Depois foste estudar gestão. Sim, depois a escolha de gestão já foi assim um bocadinho fora do percurso, porque eu estava na área de ciências. Portanto, eu fiz o secundário na área de ciências, a minha família toda praticamente é da área de ciências, pai, 98% são médicos ou trabalham ligados à área da saúde. E a área de ciências sempre me atraiu muito, lá está, se calhar por essa natureza curiosa sobre biologia, o nosso funcionamento, a todos os níveis, psicológico, físico, etc. Portanto, a área de ciências foi muito natural para mim como uma área de interesse de estudo. Mas depois, no final do 12º ano, fiquei completamente à nora sobre, quer dizer, não fazia a mínima ideia o que é que... Como a grande maior parte de nós, não é? Claro. Óbvio, não sabia quem eu era. Exato. E nessa altura tinha uma série de hipóteses, todas na área de ciências, psicologia, por exemplo, biologia, biologia marinha, coisas que eu gostava de estudar, da área de estudo, no fundo, mas não me imaginava a praticar nenhuma delas. E entretanto, o que eu sabia que não queria era ser médica, mas eu acho que não era tanto pela medicina em si, mas porque sentia que os meus familiares não estavam em casa porque estavam a trabalhar e portanto eu achava que era horrível, não queria não ter vida, não queria ser médica. Mas entretanto um dos meus irmãos, depois do curso de medicina, fez um MBA e eu também tinha um lado meu muito empreendedor, muito energético e organizador de coisas, e eu no secundário fui presidente da Associação de Estudantes no 11º ano, portanto pensei uma coisa muito parva que foi, se eu tirar a gestão eu vou poder gerir aquilo que eu quiser, portanto quando eu souber o que é que eu quero fazer eu vou gerir isso, como se fosse assim, gerir uma área que te interessa fosse o mesmo que exercê-la. Nós vamos todos ao engano, é impressionante. Essa coisa do 12º ano é uma coisa... Cedo. Eu anseio, olha, mesmo esperança num dia, numa sociedade em que as pessoas chegam a essa fase de decisão e, olha, já tenham algum conhecimento de si, tenham sido ajudadas a perceber o que é que gostam, quais são os seus dons, e depois tirem uma grande pausa e vão viajar e passear para perceber, e quando voltarem aí fazer uma escolha em consciência, porque de facto, olha, até pela maior parte das pessoas que eu entrevisto aqui, ninguém sabe, não é? Ninguém sabe lá o que é que a pessoa quer ser. É muito cedo. E também porque crescemos sem aprender, ou pelo menos eu falo no meu caso, sem aprender a conhecer-me verdadeiramente, a olhar para dentro, a ouvir a minha voz. Sim, mas todo o sistema também está feito um bocadinho, Sim. Não é bem para isso, não é? Mas pelo contrário, é tudo muito voltado para objetivos, exterior e... não é? Então... Mas curiosamente, eu, enquanto presidente da Associação de Estudantes, organizei uma espécie de colóquio na escola para ajudar... quem estava no 9º ano a escolher a sua área. Olha, estás a ver? Sim, chamei, mas pronto, uma coisa muito
reduzida ou redutora, Claro. dizer, ok, vamos chamar alguém representativo da área de ciências, foi um médico ou um veterinário, já não sei, alguém representativo da área de humanidades. E Chamavas alguém para ir falar? foi alguém falar Certo. sobre a sua profissão, sobre o que fazia ou o que não fazia. Mas isso já é bastante interessante. E isto é uma área que continua a suscitar muito o meu interesse, se calhar porque foi uma crise, para mim, um bocadinho a vida toda, esta de encontrar caminho, propósito, vocação, etc. Mas pronto, foi curioso e eu acabei por escolher então gestão, assim, Ok. não acho que tenha sido uma razão muito... Pois, exato. nem que tenha tido muita racionalidade por trás, mas pronto, foi assim. Fui para a gestão e não vou dizer propriamente que entrei em depressão, mas pronto, mas foi aquele primeiro, segundo ano, estava ali muito triste, muito triste. Não me enquadrava, entrei sem conhecimentos básicos que a maior parte dos meus colegas que vinham de economia tinham, portanto, e eu estava habituada sempre a ser uma boa aluna, portanto, de repente não estava a conseguir acompanhar, nem sequer tinha vontade, porque não me interessava aquelas áreas, na verdade não me interessava muito, mas eu lembro-me perfeitamente de estar assim na sala, chorar assim, tipo, lágrimas a cair, eu pensar, mas é a vida, pronto, é assim que é. A vida é dura, não é? Essa coisa que nos dizem desde cedo, a vida é dura. Agora é a sério e temos que trabalhar e sofrer. Assim, um bocadinho essa... Uau. E pronto, e o que me salvou, o que me fez ganhar algum ânimo no resto do curso foi ter conhecido, ter feito bons amigos. E portanto distraí-me com outras coisas, com a alegria de viver. E depois também comecei a ganhar interesse também, porque também facilmente me entusiasmo com coisas e me apaixono e vou investigar. É carneira, adoro. E então, pronto, e fui muito a parte da estratégia, do marketing, principalmente a parte do raciocínio estratégico, lá está se calhar um bocadinho a parte do detetive, resolver problemas e encontrar soluções e pronto. Então, aí entusiasmei-me com a coisa e comecei a trabalhar logo aí no último ano do curso. Fui logo recrutada por uma multinacional, na altura em tempos áureos ainda de gestão e do marketing, sim. Com um grande investimento. Eu fui trainee na Unilever, um investimento muito grande num programa de treino de recém-contratados. E pronto, mais uma vez uma equipa espetacular e um início, e os inícios também são sempre muito apaixonantes e portanto gostei muito da experiência. E depois a coisa começa a entrar ali na rotina e estavas no marketing da Unilever? No marketing, sim. E entretanto a minha família tinha uma rede de clínicas e que estava a crescer e queriam arrancar com um departamento de marketing, portanto isto pai 2 anos e meio, mais ou menos depois de ter entrado na Unilever, passo para a rede de clínicas da minha família para arrancar com o departamento de marketing, que foi uma coisa espetacular. Claro. Espetacular. Mas o que mais me apaixonou aí, claro que foi o pegar na marca do zero e ver o posicionamento e fazer um reposicionamento e mudar e... Isso é giro, não é? Criar de início, não é? De início, sim. Fazer aquela primeira análise do mercado e lá está, a parte do raciocínio estratégico, adorei esse desafio e também muito um trabalho que eu senti necessidade de fazer e que foi muito importante ali, que foi muito de auditoria interna de recursos humanos. Porque estamos a falar em prestar um serviço, não estamos só a falar na qualidade de um produto, se vamos vender a qualidade de um serviço, são as pessoas que estão na linha da frente que o vendem com o serviço que prestam. Claro. Portanto, houve muito trabalho de recursos humanos que foi feito e para mim isso foi espetacular, muito mais se calhar até do que a parte propriamente numérica ou estratégica, ou seja o que for. Mas... entretanto, já não sei isto, eu estava com, penso que 28 anos, já casada, com uma casa, portanto eu segui aquele percurso by the book. Fizeste tudo certinho. By the book, fiz tudo certinho, sempre fui uma menina muito certinha, muito bem comportada. Então, giro, é muito comum, não é? Estou a ouvir e estou a reconhecer a história de tantas de nós que de facto seguimos encarreiramos, não é? Naquilo que nos dizem que é suposto. E eu acho que nem, sabes, eu estava a pensar, acho que nem é necessariamente que me tenham dito que tu tens que ser assim. Eu acho que eu também tinha algumas questões de autoestima e de necessidade de aceitação
porque em crianças achamos que recebemos amor quando estamos a fazer o que achamos que esperam de nós, e portanto não é que me tenham dito tu tens que fazer isto ou que tens que fazer isto assim. Eu acho que em muitas situações eu nem sequer vi outra hipótese, porque toda a minha família, ou grande parte da minha família, seguiu um percurso muito linear do ponto de vista de escolha profissional, e não só. Sim, claro. Pronto, muito dentro da média do que é normal, do que assim, é normal, sei perfeitamente, sim, muito, sim. E Portugal também não é propriamente super inovador e à frente, né? Até fomos bastante tradicionais em relação a um monte de coisas, portanto, a maior parte das vezes nós já nascemos com o software, não é? Nem vale a pena, não é ninguém que nos convença a algo, mas é que queremos pertencer àquilo que é. E é o que vemos à nossa volta. Claro, era o que eu vi à minha volta, nem sequer... É isso, nem sequer foi a pensar, então e se eu antes fosse fazer não sei o quê? Isso nem sequer, quer dizer, nem sequer foi dizer, eu queria tanto, mas não posso, não devo, não me deixam. Não, nem sequer vi essas outras hipóteses. Fui seguindo. E pronto, e então, e aos 28 anos, nós, aqueles ciclos de 7 anos que eu sinto isso. Os ciclos de Saturno, sim. E os 28 é um bastante marcante. E então, nesse ciclo dos 28, havia um desconforto, uma sensação de falta aqui qualquer coisa. Eu que sou tão apaixonada por aquilo em que me interessa e gosto quando gosto e investigo e estou a fundo e dou tudo de mim, e a gestão eu consigo entusiasmar-me com coisas diferentes e consigo criar desafios que me interessem, mas há aqui uma base de alguma frieza, de alguma falta de... Faltava um propósito maior, faltava-me qualquer coisa mais profunda, ou mais sentido, ou mais... mas também não estava à procura, estava só lá, achando que é assim, viver a vida é assim, isto agora isto não é tudo um mar de rosas, e pronto, é a vida de ser adulta, é assim. Claro. E onde é que... e o que é que acontece? Vou parar a uma feira esotérica, e eu não tinha ainda, tinha muita curiosidade, mas não tinha nunca explorado nenhum lado meu mais espiritual, eu estava muito fora de todo esse mundo, não fazia parte do meu dia-a-dia, nem das minhas pessoas, e fui fazer uma leitura do mapa astral. E eu não me lembro do nome do senhor que me fez a leitura do mapa astral, mas aquilo foi realmente incrível. E ele só me diz assim, Rita, eu não vou eu ia tentar imitar o sotaque, mas eu sou péssima para sotaques, mas ele era britânico, e só me diz, Rita, tu diz-me que não estás numa carreira comercial. E eu, tipo, mais ou menos. Não pode ser, tu não estás a perceber, mas tu tens aqui uma vocação. E eu, mas é o quê? Não, tu não estás a perceber, mas é aqui uma coisa, eu vejo mercado e aqui depois cruza, e eu, mas o quê? Mas é o quê? Mas diga. Mas ele teve nisto, eu, ok, digamos já. Ele diz, olha, eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu vejo que tu vais juntar aqui duas coisas, e que é qualquer coisa que vais fazer numa área terapêutica. Olha, e podiam-me ter dito, um minuto depois podiam ter dito, olha, só me é um charlatão, e ele não é astrólogo nenhum, e não percebe nada do que está a dizer, invadiu esse espaço, não. Mas o que eu senti quando ele disse aquilo, não te sei explicar. Foi como se uma porta de possibilidade se abrisse para uma área que eu nunca mais tinha ligado, não é? Toda aquela curiosidade de mais na área das ciências, ou fosse do que fosse, tinha ficado lá bem para trás, e de repente, espera lá, tiveste assim um clique, não é? E se? Não é? Claro. O e se? Basta o e se? Parece que há alguém interno dentro de nós que reconhece o que nos está a ser dito. Sim, eu acho que já lá está. Não era uma coisa, não foi uma validação de uma voz que eu conhecesse em mim e que dissesse, sim, bem parecia. Não, completamente fora. Ele podia ter dito, eu não fazia a mínima ideia do que é que ele ia dizer. Mas houve qualquer coisa ali que, no espaço de uma semana, eu tinha decidido que queria tirar um curso de medicina tradicional chinesa. Ok, no espaço de uma semana decidiste. É tão bom ser carneiro, não é? Não, mas... eu tenho ascendente carneiro, sei, para tomar decisões, a pessoa vai tal. Mas... Tem ideia, vai, mas... Isto é,
eu decidi no espaço de uma semana, mas não avancei logo. Porquê? Bem, estava casada, tinha contas para pagar, tinha uma família bastante grande, nós somos grande num núcleo pequeno, portanto só ali em pais, irmãos e sobrinhos e primos somos muitos. E eu nessa altura ainda muito longe acho eu, da minha essência, da minha voz interior, da minha certeza, tinha tido assim aquele vislumbre de é por ali, mas Rita, lá estás tu isso, a inventar. Lá estás tu outra vez, uma coisa, agora é para ali, depois é para ali, isto não é, a vida não é assim, isso tem muitas consequências e eu pensei, pois realmente lá estou, que chatice, porque é que não posso ser normal? Porque é que não posso é que eu não posso ser porque normal? É que eu não posso ser normal? Isso é muito interessante. Porque eu quero sentir-me integrada e aceita e isto é muito complicado agora querer fazer uma coisa diferente do que eu conheço e sair das pessoas que eu conheço fora deste núcleo, como assim? Pensei, não, ok, vou esperar um ano para ter a certeza do que estou a fazer e também pensar como é que vou fazer isto financeiramente e tal. Passado um ano mantinha a mesma vontade de tirar o curso de Medicina Tradicional Chinesa, ainda bem, não vacilei nisso. E lá comecei um curso de 5 anos, que conciliei com o trabalho, na altura estava como diretora de marketing, não foi impossível manter esse trabalho, esse cargo e continuar na empresa da minha família, portanto comecei a fazer part-times, porque é um curso muito exigente a nível de carga horária e de trabalho. Posso dizer que eu tirei o curso de Gestão na Nova, que é um curso muito conceituado e tal, mas foi muito mais difícil para mim tirar o curso de Medicina Tradicional Chinesa do que o curso de Gestão na Nova. Por muitas razões, e uma delas talvez seja também a nossa mentalidade ocidental e a minha mentalidade muito científica, que chocava muito com um tipo de raciocínio muito diferente, que é o da medicina tradicional chinesa. Pronto, eu também não fiz as coisas por menos, quer dizer, eu se queria integrar-me na minha família e de repente vou tirar um curso de medicina tradicional chinesa para uma família de médicos ocidentais. De médicos tradicionais, sim. Claro. Não foi uma coisa muito fácil. Pois. E foi, obviamente, bastante gozada, sim. Imagino. Que tenha sido tema de conversas diversas. Diversas, sim, não foi muito fácil. Pelo menos na altura, porque isto já foi em 2007, mais ou menos, que eu decidi tirar o curso. Portanto, na altura, agora já é diferente. Eu acho que já se fala muito mais, há muito mais abertura. Já tenho familiares meus que vão a consultas de medicina tradicional chinesa. Na altura já muitos médicos até recomendam também. Exatamente. Muitas áreas alternativas, mas mudou muito, felizmente, o mundo nessas áreas e nessas abordagens. Felizmente, nos últimos tempos. Sim. Já há, não é? Mais abertura. Sim. Mas então como é que se dá depois o teu salto? Ou como é que foi aí o corte? Bom, o curso de medicina tradicional chinesa, eu quando decidi tirar o curso, apaixonei-me completamente, para já, pela medicina tradicional chinesa. Acho que há muitos conhecimentos deste curso que são úteis a qualquer ser humano. Porque tu aprendes a viver em consonância com o sítio geograficamente onde tu estás, com as estações do ano, com o clima, com as tuas emoções, não é verdadeiramente uma visão holística, claro, do ser humano. E tu não aprendes só a exercer como futuro terapeuta, tu aprendes e aplicas as coisas em ti. E és obrigada a fazer um mergulho interior muito grande, e que para mim foi a whole new world. Estruturante em algumas coisas, não é? Transformador em outras. Completamente. Acho que o curso para mim, que não exerço agora medicina tradicional chinesa, foi uma porta de entrada para mim mesma. Exatamente. Muitos desses cursos são, sim, não é? Até estou a pensar também na minha área, não é? De yoga. Há muitas formações que, enfim, a pessoa vai até com a ideia de exercer, mas depois acaba por perceber que aquilo é para si, que é um mergulho de transformação pessoal, não é? Então foi isso que aconteceu, não é? Chegaste a exercer ou não? Não, aliás, eu fiz os 5 anos de aulas do curso, depois tínhamos que fazer um estágio na China de 4 meses, eu fiz 2 meses de estágio, portanto faltam-me 2 meses de estágio, falta-me um exame final e provavelmente faltam mais alguns exames que não cheguei a acabar, portanto não cheguei mesmo a terminar o curso, mas fiz os 5 anos de formação, vá. Ok.
E muito mudou durante esses 5 anos na minha vida, porque fui tirando no fundo fui sentindo a afinidade que eu senti pela medicina tradicional chinesa, que eu nem conhecia, porque foi uma coisa muito interior, aquilo fez-me imenso sentido, mas não tinha nada a ver com a minha vida nem com os meus conhecimentos, e foi-me permitindo tirar as primeiras camadas de mim própria que me aproximaram um bocadinho mais da minha essência e que me deram um bocadinho mais também de apoio, no sentido de me sentir pertencente a outra tribo, a começar a conhecer pessoas com outra mentalidade, com outra forma de estar, com outra forma de viver, que para mim foi muito importante. Revelador. E depois daí, como é que foi? Depois daí, portanto, no final do curso fui fazer uma viagem fiz os 2 meses de estágio na China e depois fiz uma viagem pelo Sudeste Asiático, 8 meses no total da viagem. Okay, mas já tinhas saído do marketing onde estavas, não é? Para ter essa liberdade de sim, no último ano já não tinha cortado os meus vínculos todos, não estava a pagar renda, deixei todas as minhas, portanto saí da casa que estava arrendada, deixei as mobílias todas numa casa da minha família, e fui muito livre como nunca tinha estado na minha vida toda. Okay. E essa viagem foi mais uma experiência incrível no sentido de tirar camadas, porque mudas completamente de ares, de hábitos, de horários, de clima, de surroundings, de mentalidade, de pessoas, de tudo. Portanto, tudo. no fundo, vais beber de uma data de coisas que nunca bebeste na vida em primeira mão e sem ter amarras às coisas que te são mais familiares. E o que é que veio mais ao de cima durante essa viagem para mim? Foi a criatividade. Foi a minha criatividade, que na verdade é talvez em todas as mudanças que eu já fiz na minha vida o elo condutor que está sempre presente. Porque desde pequenina sempre fui muito criativa, ou porque eu escrevia poemas, ou porque adoro cantar, ou porque adorava também ser atriz, ou porque, sei lá, me veio qualquer artística que não foi explorada mais. E sempre fiz muitos workshops pequeninos de técnicas diferentes, trabalhos manuais, portanto essa exploração criativa sempre esteve presente. E naquela viagem isso foi hiper estimulado. E então, por tudo o que estavas a ver e a passar? Por tudo o que estava a ver, porque também me permitia isso, no sentido em que eu acho que a criatividade é uma parte, é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos são criativos. Podemos dizer, temos aquela ideia de que a criatividade é para artistas e só se aplica às artes. Não, a criatividade é... olha, diz a Julia Cameron, que eu sou mega fã dela, que é uma americana, que fez tem um programa exatamente sobre a criatividade muito fixe, que eu recomendo a toda a gente, que se chama The Artist's Way, o caminho do artista. E ela diz, creativity is God's gift to us, what we create is our gift back to God. E é muito isso, nós somos seres criativos por natureza, nem que seja na criação da nossa vida, ou seja, aplicamos a criatividade não só para criar coisas a que chamamos ou não arte, mas a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, de resolver um dilema qualquer, de chegar a um caminho de uma forma diferente. Exatamente, tudo isso é criatividade. 100% contigo. Olha, se me permites, outro dia até estava num jantar com várias pessoas e algumas não conhecia, e uma delas estava a queixar-se muito que mas vocês são todos tão criativos, todos têm tanta criatividade. Eu não tenho criatividade nenhuma, eu não tenho jeito, nunca tive jeito de mãos para nada. E eu, na verdade, fiquei a pensar, olha, eu também não tenho jeito de mãos para nada, sabes? Eu sou aquela pessoa que não tem assim mesmo talento para as artes manuais, mas eu considero-me uma pessoa super criativa em outras coisas. Então, há um bocadinho essa ideia que estavas a dizer que é só os artistas, ou tens que ou escrever, ou pintar, ou fazer algum tipo de artesanato, isso é que é criatividade. E não é? E a criatividade intelectual, a criatividade emocional. Eu acho que no fundo é tudo o que sai de nós que traz alguma coisa de novo para o mundo.
E lá está, a própria construção da nossa vida é sermos criativos, nós conseguirmos ultrapassar problemas, de repente uma crise, estamos a viver uma crise existencial, ou alguém que morre, ou algum, sei lá, algum detour que temos que fazer na vida, e é essa capacidade de sermos criativos que nos permite olhar para as coisas e resolver e ir por aqui ou ir por ali, inventar, quer dizer, foi o que fez a humanidade evoluir até aqui. É tão mais importante do que se pensa e é tão pouco explorado e tão minimizado relativamente a outras... É limitado até, não é? É um bocadinho... Eu acho que agora talvez volte a ser um bocadinho mais valorizado, mas também há aqui um percurso histórico que fez algum sentido, não é? A Revolução Industrial e a massificação da educação e vamos todos aprender da mesma maneira e encaixar dentro de uma caixa porque temos que formar muitas pessoas de repente, rapidamente. E isso fez sentido naquela altura, mas nós somos todos diferentes. Nós temos todos a nossa autenticidade e individualidade e é aí que está, acho eu, a mais-valia que nós podemos trazer ao mundo com a nossa vivência. E isso é explorado, e isso é criatividade, também isso é criatividade. Pois é. Mas pronto, agora e a tua revelou-se muito na viagem, estavas a contar que a tua na viagem se revelou a tua criatividade, mas de uma forma mais específica, não é? Sim, por acaso, olha, este livro que eu estou a dizer, eu comprei-o nessa viagem, no Camboja, já não sei onde é que comprei aquilo, e só fiz esse curso dela há uns 2 ou 3 anos atrás. E pronto, e desde aí a criatividade mesmo como tema, portanto não só a exploração da minha criatividade individual, mas a criatividade como um tema, quem sabe para aquela tal área terapêutica, que não faço ideia, mas quem sabe, é uma área que me interessa, mesmo teoricamente falando, é uma área que me interessa muito. Mas pronto, comecei então a aplicá-la do ponto de vista individual, a fazer macramê na viagem, ou melhor, micro macramê, que é uma arte de tecelagem manual que através de nós dados em fios levam à criação de peças e com fios muito fininhos, com diâmetro muito fininho como os que eu uso, é a arte do micro macramê e fazemos brincos, colares, pulseiras, etc. Mais alguma coisa. E eu comecei a fazer isso na viagem porque era uma coisa fácil, fazia viagens de autocarro e de comboio de 20 e tal horas seguidas e era uma coisa que eu podia transportar facilmente na mochila, uma coisa leve e pequenina, e fui sendo autodidata e começando a explorar isso e a fazer umas quantas peças. Hobby, não é? Ainda tudo muito na brincadeira. Mas depois, quando cheguei a Portugal e chegar depois de uma viagem dessas é sempre um choque. Requer um período de adaptação prolongado, sei perfeitamente. Sim, foi assim, chocante. Foi difícil voltar nem foi voltar a entrar na engrenagem, porque eu não voltei a entrar na engrenagem. Eu basicamente foi difícil, voltei foi sair do que estavas, que era bom. Voltei e pensei, eu não quero acabar o curso, não me apetece, não me apetece. Então, eu o quê? Mas tens que acabar, agora só falta tão pouco e é um canudo. Eu sei que se eu quiser acabar o curso eu acabo. Eu sei, eu já fiz isso. Eu quando quero fazer uma coisa faço. Não é preguiça. Mas agora não quero. Não é isso que eu quero agora. Não é isso que eu quero agora. Não tenho essa energia, não vou fazer isto forçada. Sei que se voltar a fazer sentido eu vou fazê-lo, mas neste momento não está a fazer sentido. E continuei a criar as minhas peças, ainda a pensar o que é que eu hei de fazer, E as coisas que foram saindo, amigos meus começaram a ver e começaram a dizer, mas isso é tão giro e não queres vender? E de repente criou-se ali uma... Sem tu dares por isso. Sem eu dar por isso. Estavas a vender imensa coisa de macramê. Um hobby que eu comecei a partilhar nas redes... Na altura só tinha Facebook ainda, no meu Facebook pessoal. As pessoas começaram a ter interesse e a querer comprar e de repente eu estava a vender e de repente isso tornou-se... Tive sem dúvida muita sorte, porque quando voltei pude ficar nessa casa da minha família, portanto não estava a pagar uma renda. Claro, tive aqui um período de transição muito apoiado nesse sentido. O que me permitiu gradualmente crescer nesta área e pronto, e fazer aquilo que estou a fazer ainda agora. Exato, e isso cresceu bastante, não é? Portanto, tu hoje em dia já és assim bastante conhecida nessa área e vendes para muita gente e eu acho que és assim um caso de sucesso. Posso dizer. Epá, que bom, espero que sim. Espero que sim. Eu acho que do ponto de vista de crescimento a nível de redes sociais, por exemplo,
Acho que até já podia estar um bocadinho mais crescida do que estou. Mas tem sido um crescimento muito orgânico. Não tenho forçado muita coisa, não tenho pago muita publicidade para crescer de uma forma não orgânica, não sei. Eu acho que quem segue o meu trabalho gosta genuinamente do meu trabalho. Claro. E provavelmente o boca a boca, não é? Porque eu acho que as tuas peças são muito bonitas. Não sei se enfim, se alguém está a desconfiar que peça é que eu tenho hoje da Rita. E portanto, eu acho que esse passa-palavra, as pessoas dizem, ai que giro, quem é? E a pessoa diz o nome, não é? Ou coisinhas que oferecem no Natal e vai-se assim passando a palavra, e nesse sentido é que eu acho que talvez tu tenhas também crescido, não é? No início não foi muito fácil, no início não havia tanto o boom das redes sociais como há agora, e eu comecei a vender muito em mercados, o que foi todo um outro desafio, porque de repente eu passei de diretora de marketing a feirante, quase. A feirante, exato. Eu imagino que se calhar para a tua família isso tenha sido assim um bocadinho. E não só para a minha família, mesmo para mim. Mesmo para mim, houve momentos, eu lembro-me uma vez de estar a fazer um mercado na casa da guia e haver um momento em que, não sei que propósito é que aquilo aconteceu, mas eu dou por mim, já não havia ninguém à minha volta sequer a vender nada, eu estava sozinha com a minha mesinha, com os meus colarzinhos. E de repente vem um colega meu de gestão, que tinha estudado gestão comigo, com a sua família, todos apraltados, para vir almoçar à casa da guia ao fim de semana, e passa por mim e tal, com os seus filhos e tal, nem vai-se embora, e eu de repente... Estou a perceber também. Eu olhei para a minha frente, para a mesa, para as minhas coisas e pensei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Uau. O que é que eu estou aqui a fazer? Isto é giro sequer? Isto é alguma coisa que eu, naquele momento, juro-te, tiveste assim uma... questionei mesmo, senti-me muito... Porque se houvesse um buraco ali eu enfiava-me, senti vergonha quase de sabe? Engraçado de partilhar isso, sim. Mas pronto, mas depois tive um anjinho, uma rapariga que agora é minha amiga, que aparece do nada e vem ver as minhas coisas e diz, olha, eu estive a viajar pela América do Sul e tal, houve ali uma afinidade, porque eu tinha estado a viajar na Ásia, e a adorar as minhas coisas, e a fazer compras, e aquilo para mim foi um colo que apareceu ali, foi tipo, não, está tudo bem. Tão giro, é como se esse teu ex-colega, né, da faculdade, ele representasse um bocadinho aquela vida que tu eras suposto ter tido, não é? Aquele sonho que tu devias ter seguido, que não era o teu. Sim. O tal by the book. Sim. Mas que tem aquele reconhecimento e é conceituado e tem aqueles todos E ele reconheceu-te ou não, só por curiosidade? Sim, não, nós ainda falámos, ele era meu amigo, foi... E eu aposto que eles ficaram a pensar, esta coitadinha sempre foi lá a maluquinha não sei, é possível, não faço ideia, é muito possível, mas estes momentos aconteceram muitas vezes para mim, na verdade, não é um caminho linear. Às vezes vem assim parece que nos vem abanar, não é? Assim a meio da viagem, a meio do percurso, vem assim uns abanões para testar a nossa solidez, não é? Mas tu estás de vento em popa, porque além dos teus macramês e de todas essas coisas maravilhosas que fazes, todas muito coloridas, e eu gosto muito, olha, nem sei como é que cheguei a ti, sinceramente, mas desde que cheguei à tua página fiquei lá, porque gosto muito dessa coisa colorida e alegre que tu tens, que deve vir aí também muito do teu carneiro e de fogo, com o qual eu me identifico, mas estás agora a abrir outra página da tua vida também. Sim, com a joalharia. A joalharia. Sim. Que é todo um outro mundo, é todo um outro desafio, é um recomeço, de certa forma é um recomeço, porque é uma arte completamente diferente, que tem um potencial ainda maior do ponto de vista de criatividade, porque eu começo do zero, não é? Posso começar do zero e desenhar e tentar criar tudo aquilo que eu quiser, mas é um domínio de uma arte muito diferente, portanto estou outra vez a encontrar-me num ponto em que falho, em que demoro imenso tempo a fazer as coisas, em que não sei se as pessoas, sim, que é o normal, obviamente, mas que traz muitas dúvidas, e será que as pessoas vão gostar ou não vão gostar, e isto vai ter que ser muito mais caro do que o que eu estou a vender agora, e as pessoas vão pagar ou não vão pagar. Claro, ou seja, agora que a parte do macramê já está sólida e já está segura e tu já conquistaste isso, agora abre-se todo um outro desafio. Mas se calhar tu és o tipo de pessoa que vai sempre precisar disso, não é? Não sei. De um desafio? Sim. Olha, eu acho que por um lado, há um lado meu que sim, que gosta do desafio e do novo, e lá está essa parte da resolução do problema e da aventura, mas há uma parte minha que já anseia muito a tranquilidade e a paz e gozar o prato. Que eu tenho feito, obviamente que também tenho feito, e posso continuar a fazer agora, porque obviamente que posso conciliar as duas coisas,
Mas vamos ver. Vamos ver como é que. Estamos sempre em reatravessares, não é? Até porque nós estávamos a tentar combinar aqui a tua vinda para gravar e houve uma altura que eu te mandei um áudio e eu dizer: olha, isto afinal vai atrasar um bocadinho mais porque eu estou aqui nos processos de reflexão e não sei bem se o reatravessar vai manter os mesmos modelos e tudo isso. E tu respondeste: olha, mas está ótimo porque eu também estou aqui num processo de reflexão e de mudança e tudo isso. Então é engraçado, não é? Nós estamos sempre a conhecer-nos, sempre... Sim, este último ano, honestamente, para mim, talvez de uma forma externa não se veja tanta mudança manifestada, mas para mim está a ser o ano no sentido de 12 meses que ainda não passaram, mas está a ser assim um ano mais desafiante que eu já tive. E eu no outro dia por acaso vi uma coisa interessante porque eu dizia, eu acho que isto é o Dark Night of the Soul. Exato. It's not the dark side of the soul, it's the dark night of the ego. Exato. Pois. Já não sei onde é que li. E aquilo fez-me realmente imenso sentido. E foi isso, lá está, sem ter nada a ver sequer com macramê ou joalharia ou com seja o que for. Eu pensei, ok, eu quero fazer uma pausa, estou a sentir aqui, lembro-me no início do ano passado dizer assim, vai acontecer alguma coisa. Também estou no fim dos 42 anos, portanto lá está, nos ciclos de 7. Sim, tá, é verdade, os 42 sim. Também é... E eu lembro-me de dizer no início do ano, vai acontecer qualquer coisa este ano, vai acontecer qualquer coisa, I can feel it. E pensei, bem, eu claramente tenho que rever, porque o meu caminho profissional, macramê ou não macramê, o que eu senti que estava a acontecer é que eu estava a comprometer muito da minha criatividade pela garantia de vendas, ou seja, estava muito a ser guiada a criar como um reflexo daquilo que eu achava que as pessoas queriam comprar, daquilo que seria mais económico porque as pessoas não tinham tanta capacidade financeira. Já estavas a gerir um negócio, no fundo, não é? Sim, mas claro que tem que haver sempre aqui um equilíbrio, mas eu estava a comprometer demasiado a minha criatividade e já estava a ir um bocadinho contra alguns princípios, quer dizer, eu quero fazer peças com um significado, eu quero fazer peças que quando as pessoas as usem, não é a mesma coisa que usar uma peça comprada numa cadeia de uma loja feita por uma fábrica ou por uma máquina. Eu quero produzir menos peças, mas que as peças tenham mais valor. Eu quero que as pessoas comprem menos peças, mas que as peças tenham mais valor. E não continuar a fazer dezenas de peças pequenininhas que eu sei que as pessoas vão comprar mais facilmente. Portanto pensei, ok, vou parar e vou reconectar-me aqui com a minha criatividade. E eu acho que o universo pensou, vais parar, agora estás disponível para ouvir. Pumba! Exato. Então ouve lá isto. Que engraçado. E pronto, eu houve ali uma série de acontecimentos, entre os quais um susto de saúde, aliás vários sustos de saúde que tive assim mais ou menos ao mesmo tempo, e em que eu pensei que ia morrer. Mesmo. Extremo assim. Okay. Não uma coisa aguda, mas que estava a desenvolver porque estava com sintomas de uma doença neurológica autoimune e pensei, pronto, é agora. E isso muda muitas coisas e fez-me recolher à base das bases. E durante bastante tempo a minha prioridade foi sentir-me bem emocionalmente, fisicamente, porque isto depois estava com crises de ansiedade que nem não conseguia explicar de onde é que vinham, quer dizer, foi muito... Também não estamos assim... propriamente nos anos mais fáceis, não. coletivamente falando, não é? Estamos a passar tempos muito sem dúvida, duros e todos nós sentimos isso. E foi engraçado que eu fiz uma partilha, explicar um bocadinho o que estava a sentir e a quantidade de pessoas que se identificaram exatamente com aquilo que eu estava a sentir foi impressionante. Impressionante. Estamos assim num período bem duro. E depois tu agora vives fora de Lisboa, eu sei que estás a viver assim mais na estás a viver e tens o teu ateliê, que vais publicando assim umas histórias e eu vejo fora de centros urbanos, porque dá-me ideia, queria que explorasse agora aqui um bocadinho isto, Rita, que tu tens muito esta questão da natureza como inspiração das tuas peças e do teu trabalho.
Olha, eu acho que já desde pequenina que tenho muita ligação à natureza. O meu pai é alentejano, tenho uma grande parte da família vinda do Alentejo e passei uma boa parte da minha infância e até agora no Alentejo, assim, na terra. E adoro, acho que tenho um Mowglizinho dentro de mim que se senta em casa descalça e remexer na terra e olhar para as plantinhas e fica ainda muito maravilhada. Eu acho que isso é muito a minha criança interior, muito maravilhada com as pequenas coisas lindas que a natureza nos mostra. Então a minha última panca é ter uma lentezinha macro que ponho no telemóvel e vou ver as coisas com um detalhe. É um mundo incrível. Nem sabia que isso existia. E é uma coisa super acessível e é espetacular. Vês que é a amplificação de tudo. Mas a um ponto assim, mesmo coisas que não consegues ver a um olho nu, como se andasses com um microscópio no bolso e conseguires ver os bichinhos e as florzinhas. E vou partilhando muito disso também no Instagram. E inspiras-te aí para criar? Inspiras-te muito na natureza? Olha, inspiro-me indiretamente, no sentido em que estar num ambiente mais de natureza me faz sentir super bem, me tranquiliza, me cala vozes, me conecta e portanto me põe num espaço mais propício a criar. E diretamente também pelas cores, pelas formas, por tudo aquilo que eu vejo diretamente com os olhos, sem dúvida. É mesmo maravilhoso. E tenho sentido um chamamento cada vez maior e ainda mais forte para... Portanto, já tenho vindo de sair de Lisboa, Cascais, Ericeira e não sei, vamos lá ver onde talvez é que mais longe vai parar. ainda. Estás sempre aberta àquilo que vier, não é? Sim. Tão bom. Sim. Como é que pensas, como é que te vês daqui a uns anos? Olha, não sei mesmo dizer. Não sei mesmo dizer. Eu acho que eu sonho em continuar a explorar o meu lado criativo. E estas artes manuais, seja de que forma for, gostava de explorar outros lados criativos que eu também tenho, como a música, principalmente a música, porque eu se calhar já são um bocadinho mais difíceis, mas sei lá, se eu tivesse mais vidas, gostava de ser atriz, gostava de ser fotógrafa, gostava de ser... Há muita coisa que me apaixona. Mas vejo-me, portanto, por um lado a explorar muito o meu lado criativo, mas também vejo que ainda... está por desvendar um lado então mais de não sei se terapêutico, mas de ligação com o ser humano de outra forma, se lá está, seja através da criatividade ou da comunicação. Eu gosto muito de comunicar, gosto de me ligar às pessoas, gosto de ouvir histórias, gosto de contar histórias, gosto de... estes temas da educação não convencional, no sentido da não massificação e da exploração do potencial e da individualidade de cada um e da autenticidade de cada um, da vulnerabilidade de cada um, são coisas que me interessam muito. Portanto, também me vejo de alguma forma a vir a explorar isto um bocadinho mais, não sei muito bem como. Já é surgir. Eu sinto que tu és muito aquele género de pessoa que pode estar a fazer muitas coisas diferentes, não é? Que consegue, fazer muitas coisas diferentes, sim, e que vive bem com isso, vejo-te assim a fazer um mix de uma série de coisas, não é? Não sei. Eu acho que estou muito mais em paz com o facto do meu caminho não ser linear. Já não penso tanto como pensava, mas porquê que eu não sou normal e não estou normal e porquê que não estou a seguir um percurso... Estou muito já mais em paz com, não é? Exatamente, já aceito essa minha natureza de ir em busca daquilo que, ou melhor, de ir seguindo a voz do meu coração. E mesmo que isso implique ser um pouco diferente da maioria. Sim, sem dúvida, e mesmo que doa às vezes. Mas ou seja, portanto vou aceitando essa não linearidade do caminho, mas não sei se consigo dividir-me ao mesmo tempo por muitas coisas. Acho que me perco um bocadinho, mas pronto, tudo em aberto. Tão bom. Sim, tudo em aberto, sim. Olha, Rita, muito bom ter-te aqui. Já estamos aqui a chegar assim à nossa fase final. Eu acho que, sabes, assim, de te ouvir falar, há uma coisa que eu queria mesmo, até porque eu senti isso comigo e ela é muito importante, é quando tu chegas a esse ponto de vida em que tu chegaste, que
que tu percebes o que é realmente importante para ti. E para ti, no teu caso, é que a tua criatividade ela se expresse e esteja sempre presente, não é? E esta coisa de expressar a criatividade, eu cada vez mais também acho que é uma coisa verdadeiramente importante. Acho que é uma forma de realização muito grande. E acho que é muito importante as pessoas procurarem e perceberem, se não fazem menor ideia, tentarem perceber em que é que são criativas, em que é que elas gostam de estar, em que é que elas gostam de se expressar, o que é que elas gostam de criar. E pode não ter nada a ver com trabalhos manuais, não é? Provavelmente não tem. Mas isso é muito importante, porque uma vez que isso é percebido e honrado, já não dá para voltar atrás, não é? Tu sabes, não é? Eu sei que a partir de agora já não dá para viveres um caminho que não seja um caminho que honre a criatividade. Sim. Não é? Sim. Concordas comigo? Sim, e que honra a minha verdade, no fundo, não Claro. é? Que honrar a voz interior que... Olha, isso posso ainda dizer Claro, uma claro. coisa que eu acho que para mim foi muito importante, e eu dizer isto a mim própria, principalmente agora neste último ano, que sinto que isto está tudo aqui outra vez a abanar um bocado, que é o respeito por essa voz interior. Lá está, porque eu acho que às vezes nós começamos a sentir uma inquietude e uma vontade de mudar e achamos que isso é um capricho, achamos que isso lá está, é um lá vem outra vez agora, é uma insatisfação, mas a vida é assim, Claro. mas porque é que eu agora hei de querer ir fazer outra coisa? Sim. Então deixa-me só interromper-te, se calhar porque pego já com a pergunta que te ia fazer a seguir, que acho que estás indiretamente a começar a responder. Isso seria um conselho que tu darias a quem está a mudar de vida? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Era exatamente dizer que a vontade de mudança, quando ela vem mesmo de dentro, não é um capricho do ego, não é por medo, não é, quando ela é mesmo verdadeiramente uma voz interior que nos está a começar a puxar para algum lado, até podemos não ver exatamente para onde é que é, mas e começam as nossas vozes mais críticas a dizer, não vais por aí, a tua vida é tão boa e viste fora, tu tens tudo, o que é que agora vais mudar, o que é que... eu acho que respeitar essa voz interior é uma coisa super importante, e isto é tudo menos um capricho, é tudo menos ser egoísta ou superficial, é honrar um bocadinho o nosso propósito, porque acho que lá está, esta nossa voz interior, seja qual for a maneira pela qual ela se expressa, ela está-nos a dizer um caminho que é o caminho que nós devemos seguir, e seguir esse caminho é um bocadinho o nosso dever aqui. Eu acho que é muito isso, e portanto ter esse respeito para com a nossa voz interior e protegê-la das nossas próprias críticas, das críticas dos outros e das nossas próprias críticas é super importante, e é uma coisa que eu se calhar percebi agora há muito pouco tempo, porque também estava o auto exatamente, não é? dizer, lá estás tu outra vez, e a tua vida está tão boa, está lá quieta, para, não ouça, mantém. Mas não, isto e sempre, por muito que nós não vejamos, é sempre para um caminho mais alinhado, é sempre para estarmos mais na nossa verdade, é sempre para melhor, seja para nós, seja para as pessoas à nossa volta, seja para tudo aquilo que acontece à nossa volta. Portanto, acho que honrar essa noção, principalmente de respeito para com essa voz, é super importante. Tão bonito isso, é verdade. O respeito pela nossa voz interior, não é? Que é uma coisa que é tão fácil não é? De ouvir as vozes todas, menos essa, sabes? E é mesmo uma falta de respeito, é mesmo isso que dizes. E é um respeito pelo divino, se é que eu posso dizer isto. Claro, podes ser. Porque eu acho que lá está, que esse nosso propósito, esse caminho que temos que fazer é honrar a nossa vida aqui, é honrar esta realidade, é honrar o caminho que viemos aqui fazer, porque temos algum propósito aqui. Não é que seja um propósito dizer é fazer aquilo ou ter aquela carreira, mas a nossa vida, seja independentemente de quão torta ou direita ela é o nosso propósito aqui, e deve ser, e é um propósito divino, sim, que temos que honrar. E é mais fácil às vezes vermos isto como uma coisa maior do que nós próprios, do que pensarmos, é o meu umbigo que agora quer ir fazer uma coisa qualquer diferente. É diferente, e acho que tem que ser visto assim. Uma coisa que eu tenho sentido muita falta e à qual eu dou cada vez mais importante é a de a ter uma tribo. Uma tribo, lá está, que em que haja uma sensação de pertença
e de apoio, uma rede de apoio e de identificação quando começamos a sentir dúvidas e não estamos muito bem onde estamos e começamos a questionar as coisas e temos que fazer um bocadinho uma introspeção e perceber o que é que se passa, de onde é que vamos, para onde é que vamos. Queremos ter ao nosso lado aquelas vozes que dizem, olha, mas está tudo bem, então, mas o que é que estás a sentir? E que isso é natural, claro. Exatamente, e que conseguem perceber a linguagem, a nossa linguagem, as coisas de que falamos, e não as vozes que se calhar vão dizer, não sejas parva, lá estás tu outra vez com isso. Claro, claro. Deixa-te lá estar onde estás, ou isso é um capricho, ou isso é muito importante. Eu sinto ainda um bocadinho falta dessa tribo à minha volta. Do ponto de vista físico, de ter amigos à minha volta com quem eu me sinto essa tribo e não só coisas que ouço ou que leio ou que vejo. Sim, inspiração mais próxima mesmo, ou pessoas que te suportem, tipo um novo conceito de família, percebo perfeitamente. Sim. Ai, que bonito, tanta coisa bonita. Boa, Rita, olha, e as pessoas que quiserem saber aí do teu trabalho lindo e das tuas peças, como é que podem encontrar-te? Olha, tenho um site, finalmente lancei um site, mas tudo está no meu nome, Rita Pratos Caetano. O site é ritapratoscaetano.com, Instagram é Rita Pratos Caetano, Facebook é Rita Pratos Caetano, portanto é bastante fácil. Neste momento tenho ainda, penso que só estão disponíveis as coisas em macramê, porque as coisas de joalharia estão ainda em construção, mas há de ser assim a primeira coleção. E já tens aí umas... Já tenho, trouxe assim os primeiros... Ai, são maravilhosos. Os primeiros protótipos. Olha, que bom. Então, oxalá essa parte da joalharia corra tão bem como correu o macramê e que muitas outras áreas se vão expandindo e abrindo para ti. Para dar largas à tua criatividade. Obrigada, Rita. Obrigada por teres vindo, Rita. Olha, e obrigada por isto, porque lá está, eu acho que isto é exatamente o tipo de conteúdos que eu em casa estaria a beber e a ver e a sentir identificação e a dar-me força, e acho que é mesmo de muito valor. Claro, porque pode mesmo ajudar, não é? E tenho a certeza que talvez tantas pessoas te vão ouvir e se vão identificar, não é? Com essa vontade de viajar, com essa vontade de expressar a sua criatividade, de descobrir o que é que querem fazer e de saber que é possível, porque é. Sim. Obrigada pelo teu testemunho. Obrigada, eu, Rita. Obrigada a todos por terem estado aqui connosco em mais um episódio. Para a semana voltamos com um novo convidado, mais uma história inspiradora. Até lá!